As 7 taças da ira de Deus. Então ouvi uma forte voz que vinha do santuário e dizia aos 7 anjos: vão derramar sobre a terra as 7 taças da ira de Deus. O primeiro anjo foi e derramou a sua taça pela terra, e abriram-se feridas malignas e dolorosas naqueles que tinham a marca da besta e adoravam a sua imagem. O segundo anjo derramou a sua taça no mar, e este se transformou em sangue, como de um morto, e morreu toda criatura que vivia no mar. O terceiro anjo derramou a sua taça nos rios e nas fontes, e elas se transformaram em sangue. Então ouvi o anjo que tem autoridade sobre as águas dizer: tu és justo, tu, ó Santo, que és e que eras, porque julgaste estas coisas. Pois eles derramaram o sangue dos teus santos e dos teus profetas, e tu lhes deste sangue para beber como eles merecem. E ouvi o altar responder: sim, Senhor Deus Todo-Poderoso, verdadeiros e justos são os teus juízos. O quarto anjo derramou a sua taça no sol, e foi dado poder ao sol para queimar os homens com fogo. Estes foram queimados pelo forte calor e amaldiçoaram o nome de Deus, que tem domínio sobre estas pragas. Contudo, recusaram arrepender-se e glorificá-lo. O quinto anjo derramou a sua taça sobre o trono da besta, cujo reino ficou em trevas. De tanta agonia, os homens mordiam a própria língua e blasfemavam contra o Deus dos céus por causa das suas dores e das suas feridas. Contudo, recusaram arrepender-se das obras que haviam praticado. O sexto anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates, e secaram-se as suas águas, para que fosse preparado o caminho para os reis que vêm do Oriente. Então vi saírem da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta 13 espíritos imundos semelhantes a rãs. São espíritos de demônios que realizam sinais milagrosos. Eles vão aos reis de todo o mundo, a fim de reuni-los para a batalha do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Eis que venho como ladrão. Feliz aquele que permanece vigilante e conserva consigo as suas vestes, para que não ande nu e não seja vista a sua vergonha. Então os 3 espíritos os reuniram no lugar que em hebraico é chamado Armagedon. O sétimo anjo derramou a sua taça no ar, e do santuário saiu uma forte voz que vinha do trono, dizendo: está feito. Houve então relâmpagos, vozes, trovões e um forte terremoto. Nunca havia ocorrido um terremoto tão forte como esse desde que o homem existe sobre a terra. A grande cidade foi dividida em 3 partes, e as cidades das nações se desmoronaram. Deus lembrou-se da grande Babilônia e lhe deu o cálice do vinho do furor da sua ira. Todas as ilhas fugiram e as montanhas desapareceram. Caíram sobre os homens vindas do céu enormes pedras de granizo de cerca de 35 quilos cada. Eles blasfemaram contra Deus por causa do granizo, pois a praga fora terrível. Amém. O primeiro flagelo seria o nosso subtítulo, ou a primeira taça, que são as chagas sobre os homens. Então diz aqui no primeiro texto, no primeiro autor que a gente traz, fim do parênteses iniciado lá em 14:1. As taças contêm o restante da ira de Deus que começou no 6º selo. Ele se refere a Apocalipse capítulo 6. Continuando nas 7 trombetas dos primeiros 3 anos e meio da semana e acabam na época do segundo advento. Então só no final da grande tribulação. Tais pragas são pronunciadas contra os inimigos de Israel nos últimos dias. Ele cita aqui Deuteronômio. Provavelmente a gente vai ler alguma coisa. 4 juízos semelhantes caíram sobre o Egito. A mesma linguagem que os descreve prova que são pragas literais e que se cumpriram na ordem em que são dadas. Não se sabe quanto tempo demora qualquer uma delas. Elas têm por objetivo castigar aqueles que adoram a besta e a sua imagem, e aqueles que recebem os sinais da besta. Para esse outro autor aqui, mais abaixo da tela, os alvos das 4 primeiras taças. No capítulo 16, a semelhança das pragas derramadas sobre o Egito,
Os 7 anjos recebem ordem para despejar suas taças sobre a terra. Será o julgamento definitivo anunciado pela proclamação do Evangelho eterno. Será também a última etapa do resgate do povo de Deus dos domínios do iníquo e da purificação do planeta. Isso aqui é bem interessante, essa última parte aqui da frase, ó, purificação do planeta. Um processo parecido com a colheita e o preparo do solo para um novo plantio. Depois virá o milênio. Eu ouvi vinda do templo uma grande voz que dizia aos 7 anjos: Ide e derramai sobre a terra as 7 taças da ira de Deus. Então, para esse autor aqui, derramai sobre a terra. Então, ó, ele diz, ó, vão e derramem sobre a terra as 7 taças da ira de Deus. Isso se refere ao reino do anticristo e não a toda a terra. Esse reino consistirá da África do Norte, do Oriente Médio e grande parte da Europa. Deuteronômio 30, versículo 7. E o Senhor teu Deus porá todas estas maldições sobre os teus inimigos e sobre os que te odiarem, que te perseguirem. Aqui falando, né, contra os inimigos de Israel. O Salmo 79, versículo 6 é o Salmo de Asaf. O povo pede castigo contra os inimigos. Derrama o teu furor sobre os gentios que não te conhecem e sobre os reinos que não invocam o teu nome. Também contra os inimigos de Israel, Isaías 51, versículos 22 e 23. Assim diz o teu Senhor, o Senhor teu Deus, que pleiteará a causa do seu povo. Eis que eu tomo da tua mão o cálice de atordoamento, o cálice da minha ira. Jamais dele beberás. Pô-lo-ei nas mãos dos que te atormentaram, que disseram à tua alma: abaixa-te para que passemos sobre ti. E tu puseste as costas como chão e como rua para os transeuntes. E lá em Sofonias, capítulo 3, aqui a indignação do Senhor, a ira de Deus. Portanto, esperai-me, diz o Senhor, no dia em que eu me levantar para o despojo, porque o meu decreto é ajuntar as nações e congregar os reinos, para sobre eles derramar a minha indignação e todo o ardor da minha ira. Então a gente chega no versículo 2, que é aí sim o primeiro flagelo. E foi o primeiro e derramou a sua taça sobre a terra, e fez-se uma chaga má e maligna nos homens que tinham o sinal da besta e que adoravam a sua imagem. E os comentaristas o que nos trazem sobre isso: o primeiro anjo despejará sua taça sobre a terra e atingirá todas as pessoas que trouxerem em seus corpos a marca da besta. Os adoradores da besta adoecerão de umas chagas malignas e dolorosas, semelhantes a úlceras. Será o complemento da primeira trombeta, que está lá em Apocalipse 8, versículo 7. Essa primeira trombeta, só para a gente lembrar, o primeiro anjo tocou a trombeta e houve saraiva e fogo de mistura com sangue, e foram atirados à terra. Foi então queimada a terça parte da terra e das árvores e também toda a erva verde. Então ele diz que é o complemento daquilo que foi iniciado lá nessa primeira trombeta, quando somente a vegetação foi atingida. Essa chaga má e maligna nos homens prova que essas pragas serão derramadas apenas no reino da besta. Abriram-se feridas malignas para esse autor mais no centro da nossa tela aqui e abaixo. Isto não poderia acontecer literalmente como aconteceu no Egito? Ele questiona. Será que não poderia acontecer da mesma forma que houve lá? Só deveria vir sobre os homens que tiverem o sinal da besta e que adorarem a sua imagem. Isto prova a sua limitação ao reino do anticristo, dentro do antigo território do Império Romano. Não está totalmente descrito o tipo das úlceras, mas o termo chaga é usado aqui. Êxodo 9 e 10, Moisés e Arão tomaram a cinza do forno e puseram-se diante de Faraó, e Moisés a espalhou para o céu.
e tornou-se em sarna. Outras traduções trazem tumores, que arrebentava em úlceras nos homens e no gado. 1 Samuel 5. Porém a mão do Senhor castigou duramente os moradores de Asdod, e os assolou e os feriu com tumores, tanto em Asdod como nos seus arredores. Salmo 78, versículos 49 e 50, aqui o juízo contra os egípcios também. Lançou contra eles o furor da sua ira, cólera, indignação e calamidade, legião de anjos portadores de males. Deu livre curso à sua ira, não poupou da morte a alma deles, mas entregou a vida deles à peste. Zacarias 14, 12. O juízo sobre os opressores de Jerusalém. Esta será a praga com que o Senhor castigará todos os povos que guerrearem contra Jerusalém. A carne deles apodrecerá, estando eles em pé. Os seus olhos apodrecerão nas suas órbitas, e a língua deles apodrecerá na boca.